Pessoal, um conteúdo extra aqui para vocês, tá? Como eu comentei, né, nesse momento agora que não tá tendo os recaps semanais aí, eu falei que algum dia ou outro eu ia trazer um recap diário, porque, pô, a gente precisa aprender, a gente precisa voltar aqui pra tela, né? Eu voltei pra tela aqui agora, tava dando aquela olhada geral no gráfico, né? Agora 18h58, eu falei, quer saber? Eu vou gravar um conteúdo aqui, talvez de 15 minutos, bem prático, bem dinâmico, né? E é assim que a gente evolui, assim que a gente cresce, assim que a gente vai se desenvolver, né? Quem tava na sala para amanhã viu que eu até anotei o recadinho aqui para mim mesmo, né? A respeito do trap, né? Tá aqui, coladinho o post-it aqui, né? E eu já vou falar sobre isso, tá? Mas foi muito bom, né? Não dá para negar que o índice andou, o índice entregou ótimas movimentações, tá? Mais um dia eu passo praticamente sem cliques, né? Ontem até fiz o trap, tá? Hoje a gente tem dois trades parecidos aqui, eu já vou falar sobre eles, tá? Mas ontem foi uma movimentação diferente. Vamos começar pelo trap aqui. Pessoal, eu não sei por que cargas d'água eu não entrei nessa operação. Claro, ele desceu rápido, ele desceu forte naquele momento, né? Talvez isso tenha trazido uma pequena insegurança. E aí, nesses casos, né? Aquilo que eu sempre falo, a gente trabalha validação, tá? Então, como ele desceu forte, o que que eu pensei nesse primeiro momento? No mínimo, eu compro com um micro pivô. E ele deu esse micro pivô, pessoal. Ele ativa um micro pivô. E aí eu até comentei naquele momento sobre o 12. Só que daí no momento eu pensei assim, caramba, ele já fez o trap? Pra mim, naquele momento, pessoal, eu não tinha feito trap, entendeu? Pra mim, não tinha feito trap, entendeu? Na hora que eu fui conferir, até eu comentei, eu falei assim, bom, agora se eu ficar de fora, deixa ele puxar uma, duas barras aqui positivo e espera a captura, né? E o que que aconteceu? Quebra, faz a micro quebra, fiz o desenho aqui, ó, ele não fez a captura. Né? Inclusive, eu comentei da gente deixar pendurado aqui, tinha POC dessa micro quebra aqui. Nunca mais veio capturar a liquidez. Qual que é a lição que eu tiro disso aqui e a gente precisa aplicar amanhã? Nem só, você vai marcar aí, ó, nem só de quebra nós vivemos. Precisamos pagar trap. A realidade é essa, pessoal. No dólar vocês vão ver também, tá? No dólar vocês vão ver o que aconteceu ali também. É claro que ele não fez o micro pivô, mas foi um cenário semelhante, tá? Mas esse é o primeiro detalhe, tá bom? Eu falo isso diversas outras vezes. Então, assim, se eu olhar para mim mesmo, cutucar o dedo na ferida, qual foi a minha falha? A minha falha foi não ter feito. é, Marcado o trap aqui, tá? Não ter feito o trap, ok? Tinha marcado a faixa de gap, mas o trap aqui eu não tinha marcado não, tá? Paciência, né? Quando eu fui olhar, fiquei naquela vou, não vou, vou, não vou. Quando eu voltei para olhar aqui, ele puxou. Falei, é captura agora. Perdi a operação. Só que aí entra um detalhe, pessoal. Qual que é o outro ponto que a gente sempre, que é muito importante no dia de hoje e que é uma lição na prática que eu ensino vocês? Não é porque perdeu trade que você vai ficar caçando novas operações. Esse é o segundo ponto importantíssimo a respeito do índice futuro, tá? Pessoal, eu não ligo tomar stop, eu não ligo ficar de fora de movimentações, como até a gente ficou de fora da movimentação da compra de ontem, porque ficou caro o risco, né? E depois ele não veio capturar liquidez também. Mas são traps diferentes, tá? São traps diferentes, tá? Agora, o trap. Tá? O trap de ontem eu não ligo, né? Até subiu, o mercado andou, não tem problema. Mas o trap de hoje, ele é imperdível, tá? Eu não tô falando pra vocês, não. Eu só tô pensando em voz alta, porque eu tô falando pra mim primeiro, tá? Entenda isso, mas não é, presta atenção. Não vai ser o último dia que talvez, pô, eu perdi um detalhe, vacilei, me desconcentrei, ou qualquer outro motivo que você vai ficar de fora de um trade, tá? Já teve situações aí que eu perdi um trade e no final ele estopou e eu falei assim, caramba, viu só como foi bom perder? Você tá entendendo? Claro que assim, trap é trap. Eu escrevi aqui, ó, trap é trap. Falei pra ela na sala pela manhã, trap é trap, ponto, acabou. Só que é um trap do candle diário, tá? Trap da máximo mínima do candle diário é um trap que a gente tem que entrar principalmente em contexto, tá? Beleza? Olha aqui o trapzão, ó. Vamos lá pro gráfico diário, ó.
Olha aqui, ó. É que na verdade depois ele voltou a renovar a mínima, né, pessoal? Beleza? Aí, inclusive o indicador que eu tinha aqui na tela, ele se perdeu. Eu vou colocar esse indicador aqui agora, tá? Isso foi uma das coisas que eu fiquei de fazer e acabei não fazendo, tá? Então eu tenho que ter aqui, ó, o Prior Coach, tá? Beleza? Então eu vou inserir o Prior Coach, exatamente. Vou dar um OK. E deixa eu ver aqui. Será que eu inseri certo? Eu tinha essa marcação, ela começou a dar muito problema, pessoal. Aí, pô, eu parei daí, né? Aí eu parei, cara, de usar o Pre-Coach porque todo dia dava divergência. Depois eu vou inserir aqui, tá? Não sei por que que não tá aparecendo aqui. Estranho. Tá bom? Então isso aqui é uma marcação que eu tinha que ele já demarcava já. Ele já demarcava no gráfico, entendeu? Já tava ali prontinho. Ok, uma marcação aí fixa do mercado, né? Eu não sei porque cargas d'água ele acabou. Ué, não tá aparecendo. Ah, achei aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui a gente marca no gráfico. Tá? Deixa eu fazer rapidinho aqui. Se você quiser fazer no teu gráfico, aí você faz também, tá? Então, o vermelho aqui, ó. Uma linha mais, a espessura maior dessa linha. O texto, né? A gente coloca aqui, né? Máxima dia anterior. Isso é a vermelha, né? No caso, para venda. Porque é o melhor trade, pessoal. Tá? É o melhor trade, tá bom? Olha aí, ó. Tá bom? Opa, eu não configurei ela, tá? Tá bom, ó, dia anterior, ó. Olha aqui, ó. Claro que assim, é muito importante que tem dias, pessoal, mais dias anteriores que não aparece, tá? É extremamente você ficar atento, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Aí, aproveitando que eu tenho mais uma aqui, a gente vai colocar uma linha verde agora, tá? Verdinha. E eu vou explicar pra vocês daí, tá? Ó, máxima mínima dia anterior, tá? Direita, acima aqui, nesse caso aqui abaixo. Olha aí, ó. Uma coisa bonita. Ah, faltou a configuração, né? Ó, você vai em valores, dia anterior, e aqui em calcular sobre mínima dia anterior, tá? Beleza? Fechou marcadinho aqui, né? Tá, incluso. Ah, deixa eu ver. Ah, pessoal, aqui na verdade hoje era um trap duplo, tá? Olha só, era um trap duplo, tá bom? Era um trap, perdão. É, tá? É que na verdade ontem aqui já tinha dado essa compra aqui, né? 500 pontos, né? Que eu comentei até no pré-mercado, né? Se ele descesse mais aqui, cataria ele daqui, ó. Tá? Deu 400 pontos aqui, tá? Pegou a visão? Tá? Então, esse trade sim foi perdido. Eu joguei na planilha. Eu tenho a planilha ali que assim, nem toda a condição assim absurda, só as condições mais assim bizarras, né? Tipo o trade de hoje. Pô, o trade de hoje é absurdamente clássico, tá? Tá? Você tem que colocar no teu relatório, pra você chegar no final de semana e falar assim, caramba, pô, eu faturei uma média de R$ 4.000 na semana passada por dia, essa semana baixou pra 2.000, cara, o que que aconteceu? Eu perdi trade, tomei meu stop, como foi minha assertividade? Né? Quando você opera com a mesma mão, inclusive, a mesma base de contrato, igual tipo o dólar hoje foi 20 contratos. O trade maior que eu fiz foi quando eu deixei a adição, que foi para 25 contratos, entendeu? Mas aquela outra venda lá em cima eu peguei 20 contratos. Você tá entendendo? Ela vai trazer um resultado médio. Daí você opera mais 20, 30 no índice, traz um resultado médio para você, tá? Daí você fala, caramba, só pelo. Claro que o financeiro não é indicativo, só ele, tá? Entendeu? Não vou me estender nesse assunto aqui também, tá? Então aqui, ó, claro, em alto e bom tom, trade perdido, pessoal. Mas aí o que acontece? Pô, vou ficar chorando, não, que eu perdi, porque isso, porque aquilo, não, levanta a cabeça, vai pro próximo trade, tá? E ele veio no 7640, só que qual que é a tendência de alta? Eu falei, a micro quebra eu não vou por risco, por quê, pessoal? O que que aconteceu no mesmo formato aqui, ó? Na verdade, na segunda-feira, exatamente, explodiu. Ah, mas hoje podia explodir de novo? Não que podia, mas o preço tem memória. Você tá entendendo? O preço tem memória, tá? E eu falei assim, se não quebrar e tiver a captura, eu não entro, não. Entendeu? Ah, mas desceu. Show de bola. Ah, mas fulano. Pois é, fulano esconde stop. Muita gente aí.
tá? Teve aluno de outra sala que falou assim, cara, você, 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 eu vejo que você posta ali e tal, detalhe de loss. Eu falei, exatamente, eu tomo loss. Não, porque eu tava vendo que outra pessoa tal. Eu falei, então, outra pessoa, eu sou eu, né? Hoje, inclusive, eu postei lá. Tá 400 e pouco negativo. Acho que era 480 que eu fiquei no dólar, 460. Tá? Deu dois e pouco, dois pontos praticamente aí dos contratos que entrei na operação, o stop, né? Você tá entendendo? Postei. Tenho até postado resultado financeiro agora, tá? E foi bonito, pessoal, tá? Foi bonito aqui, tá? E vamos lá, primeira compra. Compra foi, acabou, não existe mais. Tá? Explodiu, não veio capturar a liquidez, comentei, né? Após uma quebra, a gente espera a captura, depois quebrou aqui de novo. A gente marcou aqui esse ponto aqui embaixo, né? Tipo um gap de preço para fechar. Não aconteceu isso. E antes de falar da captura que ele fez lá embaixo, essa movimentação aqui, tá, pessoal? É, podia ter pego a venda, tá? Podia ter. O risco era barato, tá? A gente não tinha feito nenhuma venda. A gente não tinha, eu pelo menos não tinha vendido aqui. Não inseri, não sugestionei, nem comentei que iria vender, mas podia ter vendido aqui, tá? Talvez essa terceira puxada, se talvez ele fizesse essa terceira puxada aqui, mais aqui, perdão, a segunda, eu ia contar três puxadas certinha, tá? Se você for observar, até uma lição de casa pra você aí. Observe quando o preço dá uma ampliada aí, ó, o que que ele faz, ó. Ah, mas ele pode continuar, tá? Mas geralmente ele dá três puxadas. Ele tem grande potencial de reverter. Não reverter tudo, mas ele pode simplesmente fazer o quê? Ele vem, quebra a estrutura e aí se capturar a liquidez você vende mais, tá? Nesse caso, pela forte alta que estava precificando, eu optei pela micro quebra, né? Falei, bom, pessoal, já se distanciou da compra, agora posso observar uma venda. E ele fez, pessoal, no 1 minuto a micro quebra. Fez uma micro quebra muito interessante. Eu fiz o desenho aqui, ó. Eu falei, já não precisa esperar mais lá em cima. Por quê? Porque ele já fez a microquebra aqui, ó, tá? Uma estrutura intermediária, ó. Então vou esperar a captura aqui. Uma pena não ter feito. Teve alunos que mandaram aqui para mim. O Anderson mandou. Ele falou, Vitão, eu fiz a venda, cara. Tá? Eu fiz a venda no, acho que foi no risco aqui até que ele comentou, né? Pelo 2 minutos aqui, tá? Show de bola, tá? Beleza? Inclusive, aquilo que eu falo para vocês, eu ensino, né? Entrou na operação. Eu até disse isso, né, na sala. Falei, pessoal, pode ser que ele venha fazer o quê? O preço trabalha muito em frequência, né? Frequência, a questão de volatilidade, frequência também no modo como o preço se comporta. E quando ele volta aqui, ó, você acha que ele respeitou a captura na quinta, ontem? Hoje é a mesma coisa. Ele não respeitou, não. Eu falei isso na sala, eu falei assim, eu não vou ficar caçando risco aqui. Ah, mas é captura. É, mas olha a frequência do preço. Ele pode fazer a mesma coisa que ontem. Ah, mas se pode fazer a mesma coisa que ontem, não dá para vender no meio do caminho? Eu falei, não, eu preciso de técnica, eu preciso de validação para fazer o trade. Eu não vendi o risco lá em cima, eu vou vender aqui, bem aqui na captura, onde que tem POC, eu vou vender aqui. Cadê a POC aqui? Aí, ó. Vou vender? Não vou, né, pessoal? Então, uma micro quebra eu vou. E aí, só falando da venda, né? A compra para gerenciar, o stop estaria aqui, ó. Stop estaria aqui, ó, certo? E a venda, olha que coisa linda. Olha que coisa linda, pessoal, tá? Por isso que eu falo, hoje o dia foi muito mais perfeito que ontem. Muito mais perfeito, tá? Muito, muito, muito. Sem dúvida nenhuma, tá? Olha aqui, ó. Tanto que esse cara tá vendo lá em cima, você vai observar o que, ó, topo e fundo descendente, ó. Beleza, aqui a movimentação, aí posso trazer o stop aqui. Aí ele corrige de novo, perdeu esse fundo, show de bola, trago o stop aqui. Aí aqui ele corrige de novo, ó. Rompeu essa mínima anterior, trago o stop aqui. Aí ele faz de novo aqui, ó. Rompeu aqui, trago stop aqui. Opa, corrigiu, trago stop aqui. Não, tem que romper, rompeu, stop aqui. Corrigiu, rompeu, stop aqui. Corrigiu, rompeu, stop aqui. Aqui você seria tirado da operação. Tanto que, inclusive, isso aqui lá no grupo, pessoal, eu falei. Eu falei lá no grupo isso aqui. Um grupo de alunos, tá? Inclusive, se você não tá no grupo de alunos, você tem que entrar lá no grupo, tá? Falei assim, pessoal,
Fez a primeira quebra de estrutura, tá? E aqui não deu base pra comprar, não, tá? A gente chegou até a pendurar aqui, ó. Mas acabou não acionando, tá? Ô, Vitão, mas o retrap da mínima, tá? Retrap daria, mas não deu gatilho aqui também, ó. Veja que ele passou direto. Retrap é bom de pegar também, tá, pessoal? O trap é ainda melhor, mas o retrap também é bom. Retrap do começo do dia é melhor ainda. E pra correr aqui, pra não ficar tão extenso, pessoal, deixa rapidinho por um minuto aqui, ó. Vou mostrar o mesmo comportamento, tá? Teve até alguém que perguntou no grupo ali, eu vi por cima, mas o grupo, a comunidade de alunos, onde que todo mundo interage, eu não tenho respondido muito lá, não consigo dar mais atenção. Tá, o foco vai ser para alunos da mentoria, grupo de mentoria dos alunos. Eu já converso com o pessoal lá, tá? E o foco vai ser lá porque o pessoal tá nivelado, tá? Agora eu quero te mostrar um detalhe aqui. Eu sempre falo que quando o preço vai acelerado, não é captura, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, perto do fechamento da sala, a gente teve uma situação aqui que ele fez a quebra não pelo 5 e eu considerei uma quebra no 1. Eu falei, pessoal, foi pavio aqui, ó, mas eu vou considerar quebra isso aqui, ó. Quando ele voltou aqui, ó, ele veio acelerado, eu falei, pessoal, não vou comprar mais com ordem pregoada. Eu vou esperar o quê? Um gatilho, tá? Olha o gatilho aqui, ó, 190. Comentei isso na sala. Vamos comprar no 190. Acionou? Não. Observe essa mesma dinâmica. Por isso que eu falo pra vocês que assim, eu não vou falar que o método é 100% absoluto, absoluto, é, absoluto é igual toda operação, não é, tá? Tem algumas pequenas variáveis, tá? E aí você tem que ter esse jogo de cintura, entendeu? Não é errado se eu tivesse deixado aqui, porque é uma microquebra e foi a primeira microquebra da sequência de baixa. Só que aqui ele já tinha feito por corpo real e eu não tinha pego, tinha tirado a ordem também, ó. Mesma coisa, ó. E eu estava falando isso para os meus alunos aqui na sala. Você que estava na sala viu? Eu falei assim: bom, pessoal, tá? Ele tenta, ele até apresenta essa microquebra aqui por pavio, ó. Pode ver, ó. Nenhuma delas teve corpo real acima. Olha que característica interessante, ó. Vitor, pavio quebra estrutura? Não. Mas eu preciso de corpo real aonde fez o topo do pavio anterior. Isso é uma regra que eu tenho comigo. E se você foi ver, nenhuma dessas microquebras fez isso. Na sala eu falei, eu vou até comprar o 190 aí, mas assim, eu tô ciente que a quebra que eu queria com o corpo real não teve, ok? Agora você vai pegar esse 190 e a mesma coisa aqui que o mercado fez, ó. Vamos lá. Você tá vendo que ele rompeu essa máxima aqui, ó? Não tô falando aqui, tá? Ok? Vou marcar aqui, na verdade, então, para ser justo e correto, né? Aquilo que eu falo, ó. Aqui não era o topo mais baixo, ele não corrigiu, rompeu de novo, rompeu fundo. O que que aconteceu aqui, ó? Isso aqui quebrou a estrutura. Ou melhor, micro quebra. Na verdade, no 5 quebrou também, tá? Não foi uma quebra tão bonita, precisava do corpo real mais acima, tá? Aí ele vem forte, ó. Se você olhar pelos 5 minutos, ele fez uma barrona pra baixo. O que que eu fiz? Comentei no grupo, já tinha comentado antes já. Fui lá no grupo da sala também e falei, pessoal, quebra de estrutura, compras do 180, se eu não me engano, né? Era aqui o 180, ó, ao pé do dia. Então essa janela aqui era as compras, tá? Só que é um detalhe muito interessante. O que que ele faz, principalmente nos 5 minutos? Ele vem forte. E aí eu falo, né? É base do mercado. Quebra de estrutura, o preço vem caindo. Topos e fundos descendentes. Quebrou a estrutura? Tem que vir com apetite. Tá bom? Tem que romper com apetite. E a captura tem que ser um movimento de menor intensidade, tá? Do que como ele rompeu. Tá bom? Ok? Tem que ser uma intensidade menor. Se não for menor, minimamente igual. Pô, beleza, subiu fortezinho, bacana. Aí ele veio meio que na mesma dinâmica. Eu posso comprar, logicamente eu vou ver se o contexto é validado. Aí entro na operação. E eu tirei os contratos. Ele veio forte, tava no celular, tirei os contratos. O que que eu fiz, ó? Ele veio aqui, ó. Aí eu comprei aqui, ó. Tá? Então eu comprei, tá? Eu não comprei pendurado, eu não comprei mais, tá? Eu comprei aqui, ó. Eu não lembro qual barra dessas, tá? Eu sei que foi 85 de stop, tá? Eu não lembro se foi a 283, 285, que deu o gatilho. Aquilo que eu falo, deu o gatilho. E aí tem uma característica interessante, por isso que eu tava comentando no método para vocês. Eu tento ser o máximo objetivo possível para de fato fazer com que essa técnica ela seja replicada, tá?
e você consiga performar, atuar no mercado sem precisar, em dado momento, você criando maturidade na técnica, sem precisar que eu esteja ali junto, tá? Qual que foi a característica aqui, ó? Ele não fez um micro pivô, eu chamo isso aqui uma presunção, tá? Operar a presunção da falha, tá? É um dos tipos, tá? Tá bom? Tem que tomar muito cuidado nisso, né? Mas quando ele tá encaixado numa micro quebra, tá? Aí é válido. Não é a mesma coisa que ele fez aqui, ele não vem forte. O que que eu esperei? Presunção da falha. Comprei na presunção da falha. Tá entendendo? Não fiz parcial nada aqui, tá, pessoal? Se eu não me engano, até foi no 285, tá? Foi bem baratinho o stop. Foi bem baratinho, acho que deu R$ 360. 360, 380, uma coisa assim. Tá entendendo? Espero que você tenha entendido. Senão você volta ali, ou amanhã na sala, você tira dúvida também. Tá, mas ó, desenhadinho aqui pra vocês. Tá, desenhadinho aqui o negócio pra vocês. Tá? Ok. E aí, pessoal, foi acho que até o momento que eu mandei mensagem no grupo. Daí eu falei assim, pessoal, fechando a firma aqui, vou tirar meu cochilo. E aí agora eu vou por 5 minutos, tá? Aliás, vou pro gráfico diário aqui, ó. Lembra que eu tava falando dos trap aqui pra vocês? Ó, o trap que eu coloquei aqui, o Prior Coach, eu fiz a configuração só pro dia anterior, tá? Então esse trap aqui ele não pegaria, tá? Esse aqui eu teria que voltar a olhar pro gráfico, ó. 186, olha aqui, ó. Tá? Vou marcar ele aqui, ó. Tá? Um trap antigo, tá? Gráfico diário, 5 minutos na tela agora. Igual, pessoal, olha, vou falar pra vocês. O trem igualzinho ao trap de ontem que deu mais de 400 pontos. Olha aqui, ó. Igualzinho, pessoal, tá? Só que aqui, esse aqui de ontem foi o trap do dia anterior. Esse 61 foi o trap de acho que daquele dia, 2 dias, 3 dias anterior ali, entendeu? Mas é trap. Vitor, você fala que é máximo mínimo é do dia anterior. Mínimo máximo é de candle diário, tá? Pode ser um mais antigo? Pode. Olha aí, ó. Candle de reversão. Acho que era 85,90 de risco. Se eu tô aqui, eu continuo mais uns 10 minutos que seja ali. Porque depois, quando ele pegou a captura e falhou, eu falei, ah, não, agora já era, cara. Não, não que já era, tá? Podia ter pego o trap, podia ter ficado mais um pouco. A gente sabe, o mercado tem condição. Talvez não no mesmo apetite, tá entendendo? O bacana, pessoal, é que teve aluno que pegou. Isso que é gostoso de ver, cara. Tem aluno que pegou, cara. Pô, mandou, Vitão, trap é trap. Eu tava de olho num trap mais antigo, peguei, cara. Show de bola. E essa caixinha verde, ela tava mapeada, tá, pessoal? Só pra lembrar. Ela tava mapeadinha aqui, tá? Tava mapeadinha aqui, bem bonitinha. Tá? Inclusive tem os traps aqui, ó. Nesse dia que a gente comprou aqui, ó. Foi no dia, na sexta-feira sexta-feira da semana passada. Teve compra aqui. Ah, perdão, não, não, aqui eu já tinha fechado já, tá? Perdão, era aqui, ó, pessoal. A gente comprou aqui, ó, tá? Bem aqui, ó. Pegou 1.000 pontos aqui, tá? Coisa linda, pessoal, tá? E é isso aqui, ó, tá? O que que eu espero para amanhã? Dá para dizer que ele teve uma quebra aqui? Dá. A mesma coisa que eu falei no pré-mercado hoje, que a gente pegou a compra, eu vou para compra aqui, tá? Eu vou para compra aqui. Tá bom? Mais detalhes amanhã no pré-mercado eu falo pra vocês, tá? Logicamente, tem captura aqui pra cima, tá? E aqui não, aqui esse topo maior não quebrou estrutura, tá? Então uma das possibilidades para amanhã é isso aqui, ó. Ele pode até abrir com gap de alta, eu puxo pocket disso aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Dá pra puxar já, na verdade, né? Tá? Se ele abrir com gap de alta, aí valida a quebra de estrutura, tá? Pelo um, pelo 2 já quebrou a estrutura, tá? Pelo 5 até rompeu o 58 aqui, mas o 53 seria mais interessante, tá? Pegou a visão? É isso. Ah, Vitão, mais o dia. Gente, não é o primeiro, último dia. Tava conversando aqui com o educador do mercado. E, cara, mercado isso daí, cara. Mercado é fascinante, mercado é gostoso. Mas o dólar, pô, o dólar não tem o que falar do dólar, né, pessoal? O dólar não tem o que falar. O dólar foi muito bom, tá? Né? A gente pega o trap aqui, segunda-feira 20 pontos. Ontem bateu 27 pontos no nosso gain, tá? Olha aqui ó, a máxima do dia anterior. Olha que lindo, ó. Deixei a configuração aqui, ó. Tá? Vou ver se eu salvo aqui já também, né? Pra não desconfigurar aqui, ó. Eu tinha essa marcação do prior coach aí, tá? Beleza? E daí pra fechar o trem aqui, ó. A gente cata a compra aqui. Era 6,5 de risco, ele bateu 6,5 da parcial, né? Eu comentei, dá pra fazer parcial, quer fazer com 5 mais curta faz. Voltou aqui embaixo,
a adição tava penduradinha aqui, fez moer a adição para baixo, tá? É, só para vocês terem ideia, eu comprei 20, tá? Porque era 6,5 de risco, deixei 10 pendurado, a adição, comentei os pontos, não lembro agora exatamente, mas tudo ao vivo na sala. Aí bateu 6,5. Eu acho que eu fiz com 6, se não me engano, a adição, eu não lembro agora. Mas tirei 10 parcial e a adição que era 10 eu aumentei para 15, coloquei mais 5 contratos. Quando ele pega a adição, em resumo, o que acontece? Então eu pago praticamente a parcial dos 10, ficou basicamente o stop de 10,5, mas eu contei tipo um saldo geral do trade, que foi 460, 480, não lembro agora, tá? Mas deu dois pontos aí praticamente de stop, tá bom? E aí ele arrastou aqui para baixo. Eu não fiz a compra aqui, pessoal, a recompra, eu gosto até de fazer uma recompra, mas ele rompeu muito forte, né? Aí eu fiz um desenho na sala, né? Eu fiz um desenho assim, ó. Falei, pessoal, vamos ver então se ele entrega a cunha, né? Falei assim, ó, um A, B, C, D. Aqui tinha um gap aberto. Falei, pô, tá bonito para encaixar isso aqui, ó. A gente pega essa cunha, pega a compra no risco aqui, depois ele quebra a estrutura, a gente faz a operação e surfa essa alta, né? Pena que ele já falhou aqui. Aí lembra que eu falei que quando ele vem forte, eu espero no mínimo a presunção da falha de um pivô, isso aqui? Então a minha ideia era pegar isso aqui, ó. Um gatilho após ativar mínima comprado. Se ele faz, daí a micro quebra. Se ele volta, o que que eu faço? Adiciono mais, compro mais aqui e subo carregado. Infelizmente isso não aconteceu. Aí foi ter paciência, tá? Inclusive, pessoal, até comentei da possibilidade aqui de uma venda. No primeiro momento não acionou. Depois eu tiro essa venda, tá? Foi bem aqui no fechamento do gap, tá? Não, na verdade um pouquinho abaixo aqui, ó. E aqui nesse momento bateu, ó. Vela 100 aqui, ele bateu na ordem, não acionou. A minha não acionou. Teve aluno que comentou que acionou. A minha não acionou. Desceu aqui, ó. Desceu na VWAP, ó. Teria dado 10 pontinhos. O risco era, acho que era 4,5, se não me engano. Tá? Depois ele volta aqui novamente, não ativa. Aí, eu até comentei na sala. Eu falei, ó, isso aqui tá com cara de acumulação, tá? Então, acabei tirando a ordem e aí eu comentei, né? Falei, fique atento à possibilidade do trap, ó. Máxima de ontem aqui. E ele veio aqui depois, ó. Eu peguei pelo Kendo. Pelo Kendo. Eu acho que foi quando ele voltou aqui, se eu não me engano. 242. É, eu perdi o 235, tá? Daí eu mandei uma mensagem no grupo, foi mais ou menos aqui. Esperei ele retestar aqui. E aí entregou esse movimento na queda, tá? Fiz uma parcial de 5 pontos. Com 10 contratos, deixei 10 moer. E aí ele chegou a bater 16 pontos aqui, pagando mil e, 1.600, 1.650 reais. Fechou, pessoal? Foi isso. Coisa linda, né? E é aquilo que eu falo pra vocês. Pô, perdeu um trade. Boa, vamos pra cima. Estopou, vamos pra cima. Compartilhei uma sequência lá no Stories, lá, pessoal. Na verdade, eu falei que é 2 anos atrás, né? Na verdade, uns 3 anos atrás, eu, tipo, tomava stop, perdi uma operação, algo. Na verdade, não, né? Eu ficava muito tempo no computador, tipo, há 3 anos atrás, né? Às vezes eu esticava a sala ao vivo, era 4 horas, 5 horas da tarde, né? E. Mas eu ficava meio chateado ainda, sabe? Putz, cara do céu, tomei stop. E, cara, você vai amadurecendo, né? Porque existe vida fora aqui da tela, vida fora do gráfico, entendeu? Né? E às vezes o que que é de, pô, você vai tomar? Eu não tinha meu filho na época, né? Mas imagine hoje eu tomar um stop aí, cara, de descer lá pra brincar com ele com a cara de bunda, tipo, pô, cara, tomei stop. Não é assim, né? E, cara, a conta fecha daqui a pouco, fecha num trap da máxima. Pô, mas eu poderia ter fechado 4.000 reais lá, no índice, né? Geralmente seria isso, né? O índice mais dólar ia fechar, acredito, é que o trade ia voltar, não adianta. Parte dos contratos ele ia voltar, pelo menos uns 5 ou 10 contratos ia voltar no fundo mais alto do índice ali. Né? E daí não teria feito mais nada também, né? Mas ia sair com uns 2.000 ali, uns 2.500 ia sair no índice ali. Daí o dolinha mais o que rendeu pra mim. Ia sair com uns 3.700 no dia, mais ou menos. Tá bom. Pô, top demais, você tá doido. Você tá doido. Mas pô, Vitão, fechei. Eu falando aqui, né? Pô, Vitão, eu fechei 1.500. Tá bom. Mas poderia ser mais, pessoal. Pelo amor de Deus. Não tem perfeição no mercado, né? O que tem é trabalho, é trabalhar, é fazer isso que eu fiz aqui. Vir aqui, cutucar o dedo na ferida e falar: caramba, cara, não perco o trap. Vou marcar de novo aqui o Prior Coach, que é uma marcação fixa. Vocês vão ver que quando amanhã a gente for na abertura do mercado,
Você vai ver que ele já vai estar marcando aqui, ó. Essa mínima aqui, ó, já de ontem no dólar, ó. Vai estar aqui marcando essa mínima. E a máxima também vai estar aqui. Então, se ele der um trepa amanhã no dólar, a gente já sabe que dá para catar aqui, entendeu? E tá no contexto, porque qual que é o macro do diário no dólar, ó? Querendo ou não, a tendência de baixa, hein? Tudo bem que ele se enroscou aqui, mas é de baixa ainda, topos e fundos descendentes, tá? Aqui é um topo válido ainda, do 182, e não foi rompido, tá? Então é o topo mais baixo do gráfico diário, tá? Então isso daí que a gente tem que vir trabalhar aqui no mercado. É isso, pessoal. O bagulho não é fácil, não. E é gostoso o mercado. Eu tenho que fazer minha parte. O índice já tá fraquejando aqui de repente na missão? Sim, tá? Fundo válido, que teve rompimento com o corpo real do topo anterior. Aqui, ó. Aqui era o topo anterior, rompeu. Fundo válido 182. Aqui é um fundo válido? Para a tendência, não. Tá? Veja que ele só triscou lá em cima. Então eu considero fundo realmente aqui. Lá só beliscou. Ah, se ele tivesse fechado o corpo real aqui. Aí o 186 era válido. Não quer dizer que não é um fundo, mas não é um fundo válido como o 182. Então, se o mercado perde essa faixa aqui, onde que ele vem? Ele vem aqui embaixo, tá? Ele vem aqui embaixo. E amanhã, né? Já vou aproveitar e fazer o zoom aqui, ó, tá? Amanhã já vai aparecer uma mínima do dia anterior exatamente aqui no 189. Então, se ele dá um trap dessa mínima aqui, eu saio comprado, tá? Tá aqui já. Ah, ele pode vir na captura aqui, ou abrir com gap de alta e voltar na POC aqui. Eu compro. Se ele fizer o trap da mínima, eu compro. Vendas, olha aqui, ele desceu mais ou menos líquido, né? Eu vou ter que ter uma micro quebra aqui. Pelo menos 50% do movimento de queda. Muito mais detalhes amanhã, às 8h37 da manhã, tá bom? Espero que vocês gostem desse conteúdo. Dúvidas, se tiver perguntas, comenta aqui abaixo que eu vou estar dando uma olhadinha depois, tá bom?